Bom dia, bom dia, bom dia, paz e graça. Quarta-feira, mais um dia lindo e abençoado que estamos aqui para o nosso projeto 150 Salmos. Hoje estaremos meditando no Salmo de número 120. Isso mesmo, o Salmo de número 120 traz um tema que é um tema muito atual, um tema muito sério, que talvez você esteja sofrendo contra isso. É um salmo, aleluia, que tem o tema contra as más línguas. Isso mesmo. Você tem sofrido com fofoca, com pessoas que se levantam contra você, te perseguem, falam inverdades ao seu respeito? Você tem sofrido isso? Tem sofrido ataques e perseguições dos inimigos? Este salmista é um fiel remanescente no meio de um povo que está afastado de Deus, um povo que se levanta contra ele, que fala mentiras contra ele, um povo, aleluia, que quer guerra e não quer paz. Como esse salmo é atual nos dias de hoje. Nós vemos tantas pessoas que estão afastadas de Deus, pessoas que cada vez mais se afastam, vivem num mundo de perversidade, num mundo de maldade, num mundo de coisas erradas, num mundo de pessoas falsas, de pessoas mentirosas, pessoas que querem derrubar uma outra, pessoas que não amam o seu irmão e a sua irmã, pessoas que dentro da própria família difamam a família, difamam até o pai, a mãe, os irmãos. Estamos vivendo num mundo assim, um mundo terrível, um mundo que jaz do maligno. E nós somos esses fiéis remanescentes, né? E esse salmista, ele vai ensinar algo importante aqui para nós hoje, no Salmo 120, a respeito da mentira, das más línguas, qual a atitude que nós temos que tomar diante dessas perseguições, dessas injúrias, qual deve ser a nossa atitude. Fique até o final, que nós vamos extrair lições aqui no Salmo de número 120. Já peço para você pegar a sua Bíblia, deixa aberto, vamos acompanhar a leitura juntos. Já peço para você, se é a primeira vez que você está aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. É muito bom ter você aqui comigo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aqui embaixo, isso mesmo, te inscreve. Ativa o sininho que você vai receber as notificações dos nossos vídeos. Deixa seu like, comenta, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Faça o seu pedido de oração. Estamos também orando por causas impossíveis. Isso mesmo, já é o nosso 10º dia orando por causas impossíveis. Serão 40 dias de oração. Vamos colocar a sua causa também na nossa oração. E eu creio, aleluia, que o milagre já está sendo gerado na sua vida. Você crê? Vamos ler? Salmo 120, canto de romagem. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que será dado ao que será acrescentado à língua enganadora? O que será dado e o que será acrescentado à língua enganadora? Aí a resposta: setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com o que odeiam a paz. Sou de paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Olha isso. Esse salmo é um salmo de 7 versos. Ontem nós lemos aqui o salmo maior da Bíblia, que é o Salmo 120. Lemos algumas partes, porque ele tem 176 versos, mas o salmo de hoje só tem apenas 7 versos. Ele vai falar muito conosco. Quando nós já lemos aqui, Deus já fala conosco tremendamente através desse salmo. Aleluias!
que é um salmo que ele é o Salmo 120, do 120 ao 134, eles eram entoados, né, nas caminhadas das famílias quando eles subiam para Jerusalém, e são conhecidos como canção em degraus, ou canção de peregrinação, ou cântico de romagem. Então, esses fiéis que iam para Jerusalém, né, nessa peregrinação, eles iam para 3 vezes no ano, para a festa de Páscoa, para o Pentecostes e na festa dos tabernáculos. E a geografia da região de Israel é extremamente montanhosa, então exigia ali, né, um esforço daquele povo. Eles tinham que parar de vez em quando no caminho para descansar, e eles iam entoando esses cânticos pelo caminho. O Monte Sião, onde ficava o templo, era longe e eles precisavam de disposição para caminhar. Olha, isso já fica uma lição para nós, né? A nossa caminhada também não é fácil. Nós passamos por alguns obstáculos, assim como esse povo passava por um obstáculo, né, da onde eles moravam até o Monte Sião. Eles iam para o templo para adorar. Eles iam nessas festas, mas até chegar lá, que naquela época não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada disso, tinha que ir a pé. Imagina como era difícil essa caminhada, quantos obstáculos. E assim é a nossa caminhada, cheia de obstáculos, mas esse povo ia cantando, ia adorando pelo caminho. Esse é o segredo. Adore o Senhor na sua caminhada, aleluias, que o Senhor te dará forças para continuar, para chegar até o final, para chegar no seu alvo. Olha que lição já nós extraímos aqui desse comecinho. Então, nós vamos fazer uma série de sequências aqui desses salmos, né? Canção em degraus, do Salmo 120 ao 134. Então, o Salmo 120, ele é um lamento expressando a angústia do salmista. O seu desejo era de libertação de lábios enganosos e mentirosos. O salmista está cercado de pessoas mentirosas e falsas. Como eu disse aqui no começo, nós também, no mundo de hoje, quantas pessoas falsas ao nosso redor, até na nossa família, no nosso trabalho, até na igreja. Todos os lugares existem essas pessoas, né? E quando ele cita aqui Meseque e Quedar, ele cita essas cidades. Esses locais não são nomes tão conhecidos para nós, por isso não é tão fácil entender aqui este salmo, esta parte, mas Meseque e Quedar são lugares distantes um do outro e longe de Israel. Presta atenção nisso. Quedar e Meseque eram lugares distantes de Israel. São lugares pelos quais o povo de Deus se dispersou ao longo dos séculos, especialmente nos tempos de exílio. A questão é que esses dois lugares representam um mundo sem Deus, ou seja, um povo que se dispersou para lugares distantes, um povo que se afastou de Deus. E esses dois lugares, Meseque e Quedar, representam para nós hoje um mundo sem Deus. Exatamente. Quantas pessoas estão dispersas, quantas pessoas se dispersaram dos caminhos do Senhor. Eu aposto que eu falando aqui, você vai se lembrar de alguém que se dispersou, que saiu da igreja, que saiu dos caminhos e está aí no mundo, né? Podemos dizer que essas pessoas estão aí em Meseque e Quedar, distantes. Aleluia, se afastaram de Deus. E quando nós se afastamos de Deus, você sabe o que acontece? Né? As coisas do mundo nos atraem e nós acabamos, né, saindo fora totalmente do caminho, se desviando, indo para o caminho da maldade. É isso mesmo, o caminho da perversidade, da maldade, do pecado. Aleluias. Então, esse salmista, ele é um remanescente fiel no meio desses homens que estão afastados de Deus. E estando ali no meio desses homens, ele sofria calúnia, ele sofria
contra esses lábios mentirosos que se levantavam contra ele. Que situação! Será que você está vivendo uma situação como este homem? Aleluias! No meio de pessoas assim? Será que eu falando aqui você está se enxergando nessa situação? Então, o que ele fazia diante disso? O que o salmista fazia diante dessas perseguições, desses levantes na vida dele, desses ataques, desses inimigos, dessas pessoas, aleluia, afastadas de Deus, que criticavam ele? Certamente ele era um adorador, ele escreveu este salmo, ele era um homem adorador. E esse povo que estava afastado de Deus criticava ele. Quantas vezes nós somos criticados por sermos crentes? É ou não é? Quantas pessoas nos atacam, se levantam contra nós, falam mal de nós. Às vezes falam que nós somos falsos crentes. Criticam porque nós vamos, estamos constantemente na igreja. Falam que nós estamos perdendo tempo, que nós não aproveitamos a vida. Nos criticam, descem a lenha em nós, Fala bem o palavreado de hoje. Eles descem a lenha nos crentes e acham que o que eles estão vivendo é o correto, acham que eles estão aproveitando a vida, que eles são mais felizes do que nós, mas a alegria do mundo, ela é momentânea, ela é passageira, ela dura um segundo, mas a alegria que nós temos, ela é eterna. A alegria que o Senhor Jesus nos dá é eterna e nada pode comprar isso, nada, nenhuma alegria do mundo pode comprar a nossa alegria eterna, a nossa certeza de que o Senhor voltará e vai nos levar com Ele para a glória, que nós seremos adoradores lá no céu junto com Jesus, seremos felizes, aleluias, seremos alegres, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristezas, aleluias, essa é a nossa alegria, essa é a nossa certeza. E os crentes são felizes sim, são alegres, nós passamos por lutas, é difícil a nossa caminhada, como eu disse aqui no começo, mas o Senhor nos dá essa paz em meio às guerras, Então aqui, esse salmista está passando por isso, ele está num lugar longe, com pessoas que estão afastadas de Deus, pessoas que criticam e mentem e perseguem, são lábios mentirosos e línguas enganadoras. Então, o que ele vai fazer? Ele ora, ele vai clamar, ele vai orar a Deus. Na minha angústia, clamo o Senhor e Ele me ouve. Então, quando você estiver passando por isso, como esse salmista, ore, clame, coloque seu joelho no chão, porque o Senhor nos ouve. Ele está nos ouvindo aqui hoje, nesse momento. A presença do Senhor é real aqui. Eu posso sentir o Espírito Santo aqui fortemente nessa manhã. O Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui, nos ouvindo, aleluias, intercedendo por nós. O Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Aí ele pergunta para Deus, o que será dado ou o que será acrescentado à língua enganadora? Então aqui ele vai perguntar para Deus, o que vai acontecer com essas pessoas, Senhor? Então, vendo a calúnia como um crime gravíssimo, o autor continua o cântico falando do resultado dos seus atos. Então, ele expõe a sua causa, essas calúnias, essas mentiras, ele apela para o justo juiz, o único que é capaz da perfeita justiça, é isso mesmo, só Deus é capaz da perfeita justiça. Então, diante da injustiça, ele vai apelar para o justo juiz. Então, vendo a calúnia como um crime gravíssimo, ele continua o cântico falando do resultado dos seus atos. Olha só, Verso 3, que será dado à língua enganadora? Então, o que o mentiroso ganha? Qual é o benefício em destruir a reputação dos outros, em destruir a vida do outro? Porque as pessoas perversas têm prazer de mentir, de destruir a vida do outro, destruir a reputação do outro, mentindo e enganando. E ele sente prazer nisso.
E o salmista então vai questionar a Deus o que o mentiroso vai ganhar. Aleluias! E a resposta de Deus é: setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Olha que forte isso. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. O resultado é a sua própria destruição. Como se atingido pelas flechas de um guerreiro ou queimado em brasas quentes. O caluniador, o mentiroso, o enganador, o perverso será julgado e destruído. Isso mesmo, haverá justiça contra essas pessoas. Aleluias! Sim, haverá justiça. Por mais que agora você vê essas pessoas que parece que os ímpios estão prosperando, parece que eles estão ganhando o jogo, mas haverá justiça. Aleluia! Eles serão julgados e serão destruídos se eles não se arrependerem, se eles não se voltarem para o Senhor. Aleluias! Eles serão julgados e lançados, aleluias, no fogo do inferno. Isso mesmo, haverá justiça, sim. Deus é bondoso, é misericordioso, mas Ele também é juiz, aleluias. Então ele continua dizendo no verso 5, ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Então, como eu disse, o salmista lamenta estar no meio dessas pessoas que odeiam os fiéis. São pessoas que odeiam os fiéis. E esse salmista, ele queria paz, mas essas pessoas procuravam pretextos para declarar guerra contra ele. Olha isso, ele queria viver em paz. Mesmo estando ali no meio dessas pessoas, ele queria viver em paz, mas essas pessoas não deixavam ele em paz. Olha isso, quantas vezes nós passamos por isso na nossa vida. Nós queremos paz, queremos ficar em paz e vem pessoas cutucando, querendo guerra contra nós. Aleluia, se isso acontece muitas vezes até no nosso trabalho, estamos lá fazendo o nosso trabalho bonitinho, em paz, e vem pessoas querendo guerrear conosco, nos afrontar, aleluias, fazer mentiras e calúnias contra nós. Essas pessoas querem tirar a nossa paz, mas nós não podemos cair na cilada da mentira deles, aleluias, porque nós temos um Deus que está no nosso lado, nós temos um justo juiz a quem nós podemos apelar, orar e clamar. Então ele vai dizer, ai de mim que peregrino em Meseque e Quedar, no meio dessas pessoas, aleluias. E esse comportamento não deve nos surpreender, porque até Jesus passou por isso. Jesus veio para reconciliar pessoas, pecadores, ele veio para reconciliar os pecadores com o seu Criador, mas Jesus foi rejeitado, maltratado, humilhado, caluniado, chamaram ele de falso profeta, rejeitado e crucificado. E os seus discípulos também, no início da igreja primitiva, sofriam perseguições severas. Quando você lê Atos, você vê quantas perseguições eles também sofriam. E Paulo diz em 2 Timóteo 3,12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Isso mesmo, nós somos perseguidos, Jesus foi perseguido, nós também, nós levamos a cruz, né? Nós somos cristãos, nós vamos sofrer, nós somos servos, né? Então, para os servos de Deus, as perseguições são garantidas. Nós vamos sim sofrer esses momentos, nós vamos sofrer. Mas, mesmo quando os homens se levantam contra nós, com falsas acusações, os fiéis devem imitar esse salmista, como apelar para o justo juiz, orar, clamar, porque o Senhor está ouvindo as nossas orações. Aleluias! Que grande lição este salmista nos dá. Nos momentos de angústia, nos momentos que estamos vivendo
lábios mentirosos contra nós, línguas traiçoeiras, né? Aqueles que odeiam a paz. Diante disso, diante das ansiedades, diante dos sofrimentos, dessas injustiças, nós, aleluia, podemos clamar, podemos orar, podemos pedir para o justo juiz, aleluia, julgar a nossa causa e ele ouve a nossa oração. Que lindo isso, né? Então, que nós possamos refletir e meditar neste salmo, né? Que nós possamos pensar nisso, sobre mentira, sobre engano. E a Bíblia vai nos falar também a respeito disso, né? No Novo Testamento, de línguas enganosas e mentirosas. Vamos ler aqui Colossenses 3, vou ler com vocês para a gente finalizar. Colossenses 3, do 9 ao 10, diz assim: Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem como seus feitos, e vós revestistes de um novo homem que se refaz para pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão e nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então está dizendo no começo, não mintais uns aos outros, porque uma vez que se despiste do velho homem com seus feitos, se revestiste de um novo homem que se refaz. Então muitas vezes até o crente quer mentir, às vezes fala, é só uma mentirinha, é só uma coisinha aqui, mas a palavra vai dizer que nós não devemos mentir, nós temos que sempre falar a verdade. Isso mesmo, doa a quem doer, sempre fale a verdade, porque quando nós falamos aqui de mentiras, nós não vamos somente olhar para essas pessoas que, como dissemos aqui, esses homens de Quedar e Meseque, que eram afastados, né? Pessoas que representam um mundo sem Deus. Agora vamos falar de nós cristãos, né? Que nós também somos pecadores, somos falhos, e Deus está falando também para mim e para você, não minta, aleluia. Vamos lá em 1 Pedro 3, do 10 ao 11, diz assim. Eu vou ler desde o 8 porque é muito interessante essa fala de Pedro. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, freie a língua do mal. Freie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-te do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se para alcançá-la, pois os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Olha isso, que forte que Pedro vai falar para mim, para você. Freie a língua do mal. O que é frear a língua do mal? É não falar mal da vida dos outros, é não mentir, não enganar, aleluias, não levantar falso testemunho, aleluias. Nós temos que ser o diferencial nesta terra, nós somos sal da terra e luz do mundo. Imagina, a pessoa que vê um crente fazendo coisas erradas, até mentindo, né? Que vai dizer de nós? Então nós temos que ser exemplo. Por mais que se levantem perseguidores contra nós, nós não devemos pagar mal com mal, mas sim, como diz a palavra aqui, nós devemos pagar o mal com bem. Aleluias! Devemos pagar o mal com bem, aparta do mal e pratica o que é bom, busque a paz. É isso que nós devemos buscar a paz. Se estamos vivendo no meio de pessoas que querem guerra,
Nós não devemos nos envolver na guerra dos outros. Isso mesmo. Às vezes tem pessoa que está vivendo em guerra lá, aquele grupinho vivendo em guerra, então se afasta. Não entra na guerra dos outros. Aleluias. Viva em paz. Ore, clame ao Senhor. Confie no Senhor. Faça como esse salmista. Diante de todas essas dificuldades, ele orou, ele clamou para o justo juiz. Aleluias. Ele perguntou, falou para o Senhor e Deus respondeu a sua oração. Deus também está respondendo as nossas orações. Continua firme. Aleluias. Continua praticando bem, continua se afastando do mal e freie a língua. Quando a gente fala frear a língua, não é somente a respeito da mentira, da enganação, mas também de falar mal das pessoas, né? De fofocas, de intrigas. Aleluias. Então se afasta disso. Você é filho de Deus, você é cristão. Se afasta dessas coisas, né? Se afasta porque pecado, porque mentira, aleluia, é pecado. Falar mal dos outros, levantar falso testemunho é pecado. Cuidado, freie a sua língua. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã. Aleluias. Palavra forte hoje aqui, mas esse salmo, né, nós precisamos sim meditá-lo. E eu peço para você ler novamente o Salmo de 120 hoje, leia, medite na palavra do Senhor. E eu creio que ele vai ficar memorizado na sua cabeça quando você pensar que você está sofrendo, aleluia, injúrias, que pessoas estão levantando falso testemunho contra você, línguas enganadoras, falando mal de você. Você vai se lembrar do Salmo de número 120 e você vai orar no Salmo 120. Você vai clamar como esse salmista para o justo juiz. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te glorificamos, Senhor, nesse momento. Estamos orando por causas impossíveis. Aleluias. Você que está me acompanhando agora, coloque a sua causa impossível diante do Senhor, nas mãos do Senhor. Ó querido Deus, estamos na Tua presença, Pai, reconhecendo que somos falhos, que somos pecadores, Pai. Obrigado por essa palavra do Salmo de número 120, Senhor, que nós possamos aprender com esse salmista, Pai, que diante das perseguições, diante das injúrias, das línguas maldosas, que nós possamos fazer como esse salmista, orar, clamar, aleluias, e o Senhor ouve as nossas orações, aleluias. E nesse momento, Pai, nós colocamos em Tuas mãos a nossa causa impossível. Eu não sei qual é a causa impossível desse irmão e dessa irmã que está me acompanhando. Eu não sei se eles estão orando por paz. Eu não sei se eles estão orando porque estão sofrendo perseguições. Eu não sei se a causa impossível deles é na família, se é um esposo que está no vício, aleluia, das drogas e do álcool, se é um filho, aleluias, que está no mundo do crime, Pai. Eu não sei se a causa impossível dessa pessoa é uma doença, Pai, é uma enfermidade que se perdura aí por anos na vida dessa pessoa e ela clama e ela está buscando a cura, buscando a libertação deste mal. Eu não sei se a causa impossível é uma mulher que quer segurar um filho nos braços, aleluias, que sonha em ser mãe e ela não consegue engravidar, Senhor. Eu não sei qual é a causa impossível dos teus filhos, se é uma porta de emprego que não se abre, aleluias, se é a situação financeira, se são dívidas, Pai, que essa pessoa tem. Eu não sei, Senhor, mas nós colocamos em Tuas mãos a nossa causa impossível, Pai, e crendo no milagre, Senhor, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos, Senhor. Ouve a nossa oração, atende o nosso pedido, Senhor, se agrade, Senhor, dos nossos sonhos, Pai, aleluias. Cuida de nós, Senhor, derrama da Tua bênção, derrama da Tua cura, Senhor, entra com providência na vida dos Teus filhos, Pai, aleluias, e crendo no milagre, nós Te agradecemos, nós Te louvamos, Te bendizemos, Senhor, aleluias, e nós cremos, Pai, que o nosso milagre já está sendo gerado e que nós vamos testemunhar, aleluias,
para muitas pessoas, para toda a congregação. Vamos testemunhar na igreja o nosso milagre, tudo para a sua honra e para a sua glória. Toda honra e toda glória serão dadas a Ti, Senhor. O Seu nome será glorificado através do nosso testemunho, Pai. Aleluias! Através da Tua manifestação do Seu poder nas nossas vidas, o Seu nome será glorificado. Atende o nosso pedido, Senhor, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém, gente querida? Deus abençoe sua vida. Ótima quarta-feira, que seja uma quarta-feira cheia de bênçãos, cheia de paz. E continue meditando nesse salmo, aleluia. Clame ao Senhor no dia da angústia, porque Ele te ouve, Ele te responde, Ele te livra dos lábios mentirosos, aleluias. E Ele cuida de você. Beijo no coração e fique com Deus. E até amanhã no salmo de número 121, que é um salmo bem conhecido também.